Quando nós falamos de uma autorização de residência de estudante, não falamos de reagrupamento, até porque não é possível reagrupar ascendente quando nós falamos de uma autorização de residência de estudante. Se o estudante for menor de idade, o que ocorre é um processo pelo artigo 122, a linha K, onde os pais são responsáveis pelo filho e, por isso, conseguem ter um título de residência. Agora, quando nós falamos de uma autorização de residência por trabalho, ela permite reagrupar ascendentes. Neste caso, se eles forem maiores de 65, 66 anos, não precisa comprovar dependência econômica. Se forem com menos de 65, 66 anos, devem comprovar dependência econômica. São casos distintos, tenha atenção para não se confundir. Por quê? Porque são 3 casos, apenas 2 são de reagrupamento familiar, 1 é o artigo 122, a linha K. Não, por quê? Porque um dos requisitos para fazer o artigo 15 é que você seja familiar de um cidadão europeu. E o fato de você ter o direito de igualdade não lhe transforma em um cidadão europeu ou português. Só concede direitos iguais. Então nessa situação, infelizmente, não é possível aplicar o artigo 15 porque ele se reserva unicamente àqueles cidadãos e os seus familiares que têm relações mais íntimas, mais estreitas com a União Europeia ou com países do espaço econômico europeu. Agora, se você tem o Estatuto de Igualdade, tem um título de residência. Se tem um título de residência, imagino que possa aplicar ao reagrupamento familiar para os seus familiares. Artigo 98, está lá na... Abertura de conta bancária ou conta bancária é um produto. Então, como um produto ou um serviço, é uma concessão que uma empresa, um privado faz. Logo, empresas diferentes, bancos diferentes, podem ter requisitos diferentes. De um modo geral, o visto de procura de trabalho, sim, pode lhe possibilitar e lhe auxiliar na abertura de uma conta bancária em Portugal. Lembrando que muitos dos bancos já não abrem mais contas para estrangeiros não residentes, em razão de várias regulamentações e normativas. Fato é, existem muitas pessoas que nem sequer têm o visto de procura de trabalho ou um visto qualquer e conseguem realizar a abertura de conta. Então, quando você tem um profissional no banco que está empenhado em lhe ajudar, com certeza essas portas se abrem. Uma situação complexa que aconteceu consigo, mas fato é, se você é neta de português, você não pode solicitar judicialmente um processo de nacionalidade. Você deve solicitar administrativamente a conservatória o processo de nacionalidade e, posteriormente, consoante a sua situação e as provas que tiver, pode pedir uma urgência, que será avaliada e pode ser concedida ou não. Se você, com a concessão da urgência, conseguir antecipar o seu processo de nacionalidade, perfeito. Caso a resposta seja negativa, eventualmente você pode levar ao judiciário a análise desse pedido de urgência e, a partir daí, eventualmente, ter uma decisão favorável para que a conservatória faça a análise do seu pedido de nacionalidade na frente dos demais. É uma espécie de fura-fila. Agora, torço para você conseguir liberar o seu caminho e, obviamente, ter aí a sua documentação. Esta informação está no Decreto-Lei número 41A de 2024, datado do dia 28 de junho. E, obviamente, se você quiser a informação mais completa, está lá no Decreto-Lei número 10A de 2023, de 13 de março. De qualquer uma das duas formas, este último decreto foi atualizado pelo primeiro que eu comentei, a conceder mais prazo para prorrogações e estadias aqui em Portugal. E isso inclui a CPLP. Tenha atenção a fazer essa impressão e a explicar a sua situação de forma correta para quem for receber esse documento. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, optam sempre pelo caminho mais fácil e muitas vezes não leem o que está escrito. Então, você vai ter que ter uma paciência e uma didática para explicar os seus direitos. Vamos lá, excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas confundem o fato de ir para tribunal como um impeditivo para você ter acesso a um título de residência, o que não caracteriza a verdade. Muitas vezes é necessário você ir a um tribunal para resolver coisas da vida real
que não podem ser resolvidas num acordo, não podem ser resolvidas de uma forma amigável. E quando você vai a tribunal em razões de um divórcio, ou em razões de uma guarda, ou em razões de um estabelecimento de pensão alimentícia, visitas e outras obrigações normais do término de um relacionamento, isto não vai afetar no seu direito ao título de residência por uma manifestação de interesse. Então, tenha atenção que os únicos problemas em tribunal que afetam os acessos a uma residência são aqueles criminais e não os civis. Eu adoro esse tipo de colocação porque parece que até o presente momento não havia razão para reconhecer e que nunca houve um erro por não reconhecer. Fato é um decreto-lei, está publicado, está em vigor, é válido e não existe razão atendível para os órgãos públicos ou privados negarem a sua aplicação. Isso significa o quê? Em poucas palavras, que não pode ser negado que o documento está prorrogado e que, se está prorrogado, é válido e, por isso, cabe a você exercer os seus direitos e explicar às pessoas que muitas vezes de má vontade não querem prestar um serviço de que você tem direito a ser atendido. Pelo contrário, todas as ARs da CPLP estão válidas e foram prorrogadas até dia 30 de junho de 2025, data na qual o governo já espera ter concluído todas as pendências da AIMA. Lembrando que o governo já antecipou que pretende fazer a chamada das pessoas que têm autorização de residência da CPLP para converter essa autorização em papel para um formato em cartão. Mas lembramos que o governo, antes de fazer esta chamada, tem que fazer a publicação de uma portaria com a previsão do formato desta residência em cartão, que até o presente momento não está publicada. Vamos acompanhar todas essas notícias e traremos aqui e no nosso canal. Não confunda as coisas. Quem tem recibo verde aberto em Portugal, mesmo no primeiro ano onde tem isenções, tem obrigatoriedade em declarar IRS em Portugal. Uma coisa é você não ter obrigação em pagar. A outra coisa é obrigação em declarar. E quem tem atividade aberta ou os tais recibos verdes em Portugal tem obrigatoriedade em declarar IRS, mesmo que o faturamento tenha sido zero no ano anterior. E por isso, se você não faz, incorre em uma irregularidade que pode ser punida. Então, tenha atenção, não confunda alho com bugalhos, faça sua declaração de IRS. Recebe sim, como nós já comentamos anteriormente, quando você comparece numa entrevista para fazer um título de residência, você faz a entrega da documentação essencial para a análise do pedido. Isso significa que, naquele momento, você vai receber um comprovativo de entrega de pedido. E este documento vai servir para o seu uso aqui em Portugal, de identificação e de comprovação de que está em processo, pelo período em que não vier o seu título de residência. Tendo atenção de que o processo de residência ainda vai ser avaliado, e isso significa que pode ser deferido, indeferido ou pode vir uma notificação lhe exigindo mais documentos. Não esqueça, entrega do processo não é a garantia de que você vai ter a residência. A residência só está garantida quando ela está na sua mão. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.